A crise causada pelo novo coronavírus fez com que autoridades brasileiras intensificassem as ações para impedir a entrada da doença no país. E essa preocupação faz sentido. O Ministério da Saúde informou a existência de 9 casos suspeitos em 6 estados brasileiros, mas sem confirmação. Ficamos com 9 casos suspeitos, sendo 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Paraná e 1 no Ceará. Os pacientes ficarão isolados até o resultado dos exames. Familiares e pessoas que tiveram contato com os possíveis infectados também estão sendo contatados pelo governo. Ontem, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de interesse internacional. We don't know what sort of damage this virus could do if it were to spread in a country with a weaker health system. We must act now to help countries prepare for that possibility. For all of these reasons, I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Essa medida já foi adotada antes, como por exemplo no caso da Zika, H1N1, pólio e ebola. Mas o que essa nova classificação significa? Quem explica melhor é a repórter do Estadão, Fabiana Cambricoli. Olá, Fabi, tudo bem? Oi, Manuel, tudo bem e você? Tudo bom. Bom, Fabi, primeiro gostaria que você nos explicasse aqui para o nosso ouvinte, né? A OMS, nessa quinta-feira, declarou emergência de saúde pública global, né, pelo surto de coronavírus. Exatamente o que isso significa? O que muda aí na dinâmica dos países em relação ao combate à propagação do vírus? Então, Emanuel, a OMS declara emergência em saúde pública internacional só em situações muito raras, que tem algum evento de saúde ou algum vírus, algum outro organismo que ameaça de forma importante a saúde do mundo, né? Então, nesse caso, o que acontece é que eles estabelecem uma ação mais coordenada entre os países, tanto em termos científicos, financeiros, sanitários, para que a resposta seja um pouco mais organizada. Então, dentro dessa declaração de emergência, o que eles podem fazer é criar redes mais robustas de pesquisa para acelerar o desenvolvimento de vacinas, tratamentos contra a doença, pedir auxílio financeiro para países ou para organismos internacionais, para outras nações que venham enfrentar o surto e não tenham tantas condições financeiras, e também definir medidas mais coordenadas, como eu disse, em relação a restrições de viagem, comércio, quarentena, esse tipo de coisa, para que não fique cada país definindo o que quiser, né? Apesar disso, quando a OMS decidiu declarar, né, nessa quinta emergência, eles esclareceram que por enquanto não vão recomendar nenhuma medida restritiva de viagem nem de comércio. Eles acham que não é necessário, que não tem evidências suficientes de que isso pode impedir uma propagação global. Então, embora eles tenham essa prerrogativa com a declaração da emergência, eles ainda não fizeram isso. Então está mais nesse outro sentido que eu falei, de reunir esforços, né, tanto científicos, financeiros, enfim, de medidas para tentar conter esse surto. Fabi, em relação ao Brasil, a gente tem acompanhado aí, inclusive pelos próprios números e aquilo que tem sido divulgado oficialmente pelo Ministério da Saúde, casos suspeitos, mas nenhum confirmado. É uma questão de tempo, por conta de diagnóstico? O que é possível dizer sobre isso, Fabi? Então, em relação a esses 9 casos suspeitos, acho que a gente ainda não tem evidência para falar que um deles vai ser confirmado, mas pelo que a gente vem ouvindo das autoridades sanitárias no resto do mundo e da própria OMS, parece que é uma questão de tempo para a gente ter um caso confirmado aqui e nos vários outros países, né? O que a gente tem visto é que esse novo coronavírus ele tem uma capacidade de propagação mais rápida do que outros coronavírus já registrados, como o da SARS, né, que foi o que causou o surto de 2002 e 2003. Então, hoje a gente já tem 19 países além da China que confirmaram em um pouquinho mais de um mês de surto, né? Então é uma velocidade muito grande. Para a gente ter uma ideia, no surto da SARS demorou de 3 a 4 meses para ter um caso confirmado fora da China, que foi na China também que o outro surto confirmou. O que a gente pode imaginar é que
com esse, né, cenário do próprio vírus, de ter uma capacidade de transmissão melhor, e com a globalização que a gente tem, quer dizer, muito mais deslocamentos e voos, enfim, provavelmente a gente vai ter caso confirmado no Brasil e em outros países, provavelmente da América Latina. O ideal é que, então, mesmo que a gente tenha casos confirmados, é seguir todas as recomendações de isolamento, para que não cause um surto aqui também, né? Como está ocorrendo na China, onde já foram mais de 7 mil casos confirmados e 170 mortes. Muito bem, ouvimos aqui as informações de Fabiana Cambricoli, que segue intensamente nessa cobertura em relação ao coronavírus e participando aqui mais uma vez do nosso programa. Obrigado, viu, Fabi? Obrigada. Tchau, tchau. Diante das suspeitas de coronavírus no país, o Ministério da Saúde já havia elevado o nível de alerta, que passou de 1 para 2 em uma escala que vai até 3. No entanto, diante dessa nova classificação da OMS, e se for confirmado um caso no Brasil, o Ministério pode rever o seu nível de alerta. Geralmente, o que se discute nessa situação são orientações relativas ao cuidado, medidas de precaução, então a gente tem que ver se houve alguma mudança. Orientações do trânsito de pessoas, então nós vamos checar se há alguma orientação relativas ao trânsito de pessoas. Orientações relativas à definição de caso, pode ser que tenha tido alguma mudança, por exemplo, nós já adotamos ontem que era toda a China, a OMS não tinha mudado ainda, então possivelmente podem ter alterado. O grupo de gestão de emergência, ele tem autonomia, ele fundamenta o diretor-geral da OMS para a tomada de decisão. Então, com base nesse grupo, as adaptações, incorporações são adotadas. Quando nós tivermos a confirmação do primeiro caso, o Brasil passa para o nível 3, que nós chamamos de emergência de saúde pública de importância nacional, porque aí é o país avaliando as medidas adicionais que deverão ser adotadas, as estratégias que deverão ser colocadas em prática e que já estão sendo discutidas e aprimoradas junto com as secretarias estaduais e municipais. Por enquanto, o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou ainda que não haverá bloqueio de brasileiros que retornem de viagem da China, epicentro da infecção do coronavírus. Não existe de parte do Ministério da Saúde nenhum posicionamento de buscar trazer as pessoas ou de impedir que as pessoas voltem para o país. Isso está sendo tratado pelo Itamaraty. Do ponto de vista de saúde pública, nós não temos elementos ainda para dizer o que é melhor. Se é melhor a gente trazer imediatamente as pessoas para cá ou se é melhor que as pessoas venham depois, nós não temos dados, nós não temos ainda todas as informações para nos posicionarmos em relação a essa questão. Em relação aos aeroportos brasileiros que recebem voos internacionais, os passageiros já ouvem mensagens de alerta sobre o coronavírus. As mensagens de 1 minuto de duração, em português, inglês e mandarim, informam sobre os sintomas da doença e as medidas para evitar a transmissão. A Anvisa informa: se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, dentro de um período de até 14 dias após a viagem para a China, você deve procurar uma unidade de saúde mais próxima e informar a respeito da viagem. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, siga medidas simples que podem evitar a transmissão de doenças. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Se não tiver água e sabão, use álcool gel. Cubra o nariz e a boca com um lenço descartável ao tossir ou espirrar. Descarte o lenço no lixo e lave as mãos. Evite aglomerações e ambientes fechados, procurando manter os ambientes ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas. Procure o serviço de saúde mais próximo. Mas, diferentemente de terminais da Europa e dos Estados Unidos, não serão usados scanners térmicos para detectar passageiros com febre.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esses aparelhos têm pouca efetividade para identificar casos suspeitos. Todas as vezes que nós temos situações que envolvem transmissão respiratória, cuja febre seja um sintoma importante, essa discussão vem à tona. E ao longo desse tempo se comprovou, há muitos artigos, há muita evidência demonstrando que a medida da temperatura na entrada é uma ação inócua. O Ministério da Saúde decidiu também atualizar e informar diariamente sobre a situação do vírus no Brasil. Nós vamos fazer todos os dias esta apresentação às 16 horas. Nós vamos nos reunir aqui e fazer a atualização dos dados, responder a todos os questionamentos que vocês possam ter. As informações serão sempre computadas até o meio-dia. Fica um lapso de tempo entre meio-dia e 16 horas que, se chegar alguma informação do Estado, seja de inclusão, de exclusão, essa informação só vai aparecer no dia seguinte. Essa é a forma que nós entendemos que é a mais adequada, mais transparente e que nos dá mais tranquilidade para apresentar os dados com confiabilidade. Sobre as medidas adotadas pelo governo brasileiro, eu converso agora com a médica infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Nancy Beley. Tudo bem, doutora? Obrigado por nos atender. Olá, obrigada pelo convite. Primeiramente, gostaria de ouvir da senhora sobre o que é possível fazer nessa fase que o coronavírus tem começado a se espalhar pelo mundo e com casos suspeitos no Brasil, e se aquilo que foi adotado pelo Ministério da Saúde, digamos que podemos avaliar como correto até agora como procedimento, hein, doutora? Olha, veja, é importante a população e os médicos entenderem que nós estamos numa fase de contingência de uma possível epidemia no Brasil. Então, nós temos uma transmissão somente em áreas da China, uma transmissão localizada, sustentada na China, e viajantes internacionais ou contatos de viajantes ou de pessoas que estiveram na China, se tiverem sintomas nos últimos 15 dias da viagem, por exemplo, são considerados suspeitos. E o que a gente faz com eles? A orientação do Ministério, das secretarias estaduais, é de isolamento, detecção de vírus nas amostras respiratórias, avaliação dos contatos. Por quê? Porque nós não temos caso no Brasil. Então, é uma vigilância intensa, de contingência, para entender se a doença chegou ao país ou não. Então, nesse momento, a rede que está estabelecida, ela está bem organizada. A gente sabe os sintomas principais, sabe de onde vêm os pacientes. Então, a rede está funcionando adequadamente. Tanto que vários casos suspeitos, considerados inicialmente suspeitos, depois foram descartados, estão recebendo atendimento, avaliação, seus contatos estão também em avaliação e a maioria dos casos também são casos leves. Nós não tivemos nenhum caso grave internado sob suspeição a ser confirmado pelo novo coronavírus. Na visão da senhora, é só uma questão de tempo termos a doença aqui no Brasil efetivamente confirmada, doutora? Olha, é uma questão de tempo para a gente poder dizer com mais certeza se a gente vai ter. Isso depende muito da evolução da epidemia. Se a epidemia ainda estiver ascendente e começar a haver transmissão local fora da China, de Hong Kong, daquela região da Ásia, tem mais chance da gente ter no Brasil, além de casos, a gente ter eventualmente uma transmissão sustentada no país. Mas nesse momento, hoje, e os momentos são muito dinâmicos, nesse momento hoje, mesmo que a gente venha a ter 1 ou 2, 3 casos confirmados, que ainda não temos, não dá para a gente dizer com certeza que vai ter caso. Sempre é bom lembrar que a SARS durou 8 meses e nós não tivemos nenhum caso confirmado no país.
SARS, estou me referindo ao antigo coronavírus de 2002, 2003, que circulou naquela epidemia e que também tinha começado na China. A gente observa, doutora, muitas doenças que o Brasil tem uma certa dificuldade em controlar. A gente pode citar, claro que cada uma tem características muito próprias e específicas, mas em caso de uma epidemia no Brasil, o nosso sistema público de saúde está pronto para agir? Qual que é a avaliação da senhora? A gente teve experiência com o H1N1, que era um vírus novo, de doença respiratória. Foi montado todo o esquema de vigilância na época, que depois foi intensificado. Houve muitos erros, houve vários acertos. Então, isso já funcionou como um treinamento, não é? Porque era uma doença respiratória nova, com grande número de casos, acometendo uma população sem imunidade, sem vacina e sem uma facilidade de acesso a antiviral. Então, nós tivemos já esse treinamento. Então, nesse momento, o treinamento já foi feito anterior com uma outra epidemia. Claro que vai depender do número de casos e vai depender se a gente também não vai ter os nossos problemas além de uma epidemia de coronavírus, os outros vírus respiratórios e as outras demandas de doenças que nós temos em nível nacional. E, doutora, o que é possível dizer até agora, pelo que a senhora acompanhou, principalmente, evidentemente, dos casos da China, sobre o potencial desse vírus? Olha, eu tenho dito que, assim, no pico da epidemia, avaliar a letalidade é muito complicado, porque, principalmente numa região que tem milhares de casos, né? Você tem 5, 6 mil casos, você tem uma demanda hospitalar muito grande, você tem um número finito de recursos profissionais de saúde e você está no pico da epidemia. Então, fazer cálculos, estimativas nesse momento é muito difícil, né? Mas, aparentemente, a cada dia que passa, vão saindo publicações que dão uma letalidade em torno de 2%, 3%, que talvez ainda seja alta, né? Eventualmente, depois de começar a ter um descenso, menor número de população acometida, principalmente na China, nós vamos poder comparar o número de óbitos pelo total de pacientes hospitalizados no início, no meio e no fim da epidemia local. E aí nós vamos poder fazer um número mais próximo da letalidade desse vírus. Muito bem, ouvimos a médica infectologista, doutora Nancy Belay, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Doutora, muito obrigado pelas explicações, um grande abraço. Um abraço para vocês, obrigada pelo convite. Na China, até ontem, o número de mortos pelo novo coronavírus era de 170. O volume de infectados pela doença é de 7.736 pessoas e mais de 12 mil casos suspeitos. E é para falar sobre a situação no país que conectamos agora com a China, para conversar com a radialista Denise Mello, que vive em Pequim há mais de 1 ano e meio. Denise, em primeiro lugar, queria que você contasse para a gente o que mudou na sua rotina. Eu estou evitando sair de casa o máximo possível, então geralmente eu vou só até o trabalho. Tem que usar máscara o tempo todo quando você está fora de casa, como forma de prevenção. Os estabelecimentos comerciais, em sua maioria, estão fechados, mas para compra de alimento e remédio está tudo tranquilo. As empresas, né, eu trabalho aqui, eles deram máscaras para a gente, então eu tenho um bom estoque de máscara aqui. Eu acho que isso está acontecendo aí por toda a cidade. Eu não tive contato com nenhum conhecido de algum doente para te dar mais detalhes sobre o vírus e como as pessoas ficam doentes. Tudo que eu sei é através da mídia mesmo. E com relação ao comércio e ao turismo, a alteração foi bastante significativa? O que você já conseguiu identificar? Sim, alterou até que bastante, porque... Bom, primeiro é feriado aqui, é feriado nacional, então a rotina já se altera um pouco, porque tem muito estabelecimento fechado.
Mas agora, mais coisas que poderiam estar abertas, elas estão fechadas. Tem tarifa adicional para pedir comida, tem tarifa adicional para táxi e as ruas parecem um grande deserto. Então, isso é um pouco impressionante, essa época do ano. Aqui em Pequim, eles fecharam todos os pontos turísticos da cidade. Então, a famosa Cidade Proibida, o Palácio de Verão, que normalmente essa época do ano é lotado de turista, está tudo fechado. Os templos aqui da cidade, onde as pessoas, essa época do ano especialmente, vão para fazer os pedidos para o ano, né? Porque o ano começou aqui dia 25, também foi tudo cancelado. Então, os chineses que realmente acreditam nesse ritual, eles não puderam ir ao templo, oferecer incenso e fazer todo o tradicional ritual. As lojas aqui de conveniência têm uma certa escassez de variedade, mas obviamente tem comida para comprar. As pessoas usam máscaras em todos os lugares. E pelo que você tem acompanhado aí, especialmente do noticiário, a questão da propagação do vírus, maior contágio, a tendência mesmo é que esse vírus se espalhe mais. O que você captou aí das autoridades e também da imprensa? Eu acho que esse vírus ele vai se espalhar mais, sim, porque a gente pôde ver esses números assustadores aí de quanto já se espalhou. Mas eu acho que, como teve os outros casos, né, dessas epidemias virais atacando o sistema respiratório, eu acho que o importante nessa hora é não desesperar e tentar manter uma alimentação saudável, ficar aquecido, enfim, todas as recomendações de não contaminação e de cuidado. Eu acho que se a gente estiver aí forte, estiver cuidando da saúde, mesmo que venha acontecer a fatalidade de contrair o vírus, não vai ser o fim do mundo. Me diz uma última coisa, você cogitou voltar para o Brasil depois de tudo que ocorreu? Isso está nos seus planos? Obviamente, eu cheguei a cogitar, sim, porque no começo é meio assustador, você começa a ver números e números e é meio alarmante. Mas aí você tem que ir lendo com calma, pegar as fontes seguras e ver realmente o que é importante na sua vida. Eu pensei muito mais por causa da minha mãe, da minha família, de estar longe deles e não saber direito o que está acontecendo, se eu poderia voltar ou não. Mas a vida aqui na China é boa, é um país que está crescendo muito e tem muito menos problemas que o Brasil, especialmente na qualidade de vida no geral da população. Eu espero que o Brasil melhore, que a administração seja mais bem resolvida. Além da China, 14 países já registraram casos de pneumonia pelo novo coronavírus. Em 3 deles, Estados Unidos, Alemanha, Japão e Vietnã, foram identificados contágios em pessoas que não estiveram na China, o que indica transmissão dentro dos países. Gustavo Lopes conversou com o infectologista Roberto Focaccia sobre esses casos de contágio interno, a decisão da OMS e também a produção de vacina para este novo vírus. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem, estou às ordens. De todas as nações que até agora registraram ou suspeita ou já casos deste novo coronavírus, 3 delas, no caso Alemanha, Japão e Vietnã, registraram infecções em cidadãos que não estiveram na China, confirmando assim uma transmissão interna. A partir disso já se torna mais preocupante? Certamente. Quer dizer, houve uma circulação do vírus que não foi de alguém que trouxe lá do exterior. É preciso entender que o coronavírus ele pode causar infecção subclínica, que não é exteriorizada. 15% das gripes são causadas por coronavírus. Numa fase inicial, a infecção fica restrita ao aparelho respiratório superior, sem consequências, é uma gripe comum. Esses indivíduos que desenvolvem insuficiência respiratória grave e até o óbito, são indivíduos
constitui a ponta de um iceberg, né? É um número pequeno de casos e geralmente atinge os indivíduos que têm alguma imunodeficiência. Então são indivíduos diabéticos, idosos ou criança muito pequena que tem alguma imunodeficiência, os desnutridos, os portadores de HIV, o indivíduo que tem um câncer, o indivíduo que tem uma obesidade mórbida, enfim, são indivíduos que têm situações clínicas subjacentes à infecção pelo coronavírus, né? Doutor, a OMS declarou emergência global por epidemia de coronavírus. Gostaria que o senhor explicasse um pouco para quem está nos ouvindo o que isso significa. A OMS está tendo a cautela de verificar o quanto a China tem condições de conter essa epidemia. Como isso já está se propagando para outros países, um estado de emergência sanitária mundial, né? Mas isso é um alerta necessário, porque pode ocorrer uma epidemia efetivamente mundial. A partir dessa declaração, então, os países passam então a entrar no seu alerta máximo? É assim que funciona? Mais ou menos isso. É um alerta. A Organização Mundial de Saúde não tem poder sobre os vários países, mas ela faz recomendações, né? E aí é necessário seguir algumas recomendações, especialmente em aeroportos, viagens, fronteira, enfim, nas áreas mais chaves, né, que podem ocorrer a entrada do vírus. Geralmente, quando a gente se defronta com um novo coronavírus, como é esse caso, muita gente se pergunta quanto tempo se leva para desenvolver uma vacina, quanto tempo se leva para conhecer esse vírus e aí se produzir uma vacina. Tem como dar essa média de tempo de como isso é feito? Não vai ser seguramente através da vacina que nós vamos controlar uma possível epidemia mundial, uma pandemia, né? Porque as vacinas, elas, apesar do vírus já ter sido genomicamente totalmente conhecido, esse novo vírus, a produção de uma vacina, e o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o NIH, ele está bem avançado na produção de uma vacina. Mas a informação que a gente tem dada pelo diretor do NIH, que é o Dr. Fauci, é de que os primeiros testes em humanos devem ocorrer daqui a 1 ano. Então, certamente que a contenção da epidemia não deve ocorrer por isso, né? Toda epidemia ela é autolimitada. Na medida que 80% de uma comunidade está imunizada, cessa a epidemia, né? Então, mesmo que sem grandes cuidados, senão a humanidade já teria morrido por epidemias anteriores, né? É verdade. Então, na medida em que a gente controla e controla melhor, 1 ano é um tempo longo demais, né? E as vacinas têm que ser testadas, primeiro verificar a potência, verificar os efeitos colaterais, estudar, quer dizer, isso leva anos. Não vai ser a vacina que vai resolver o problema, né? Muito bem. Bom, nós conversamos com o infectologista Roberto Focaccia. Professor, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor pela entrevista. Muito obrigado pelas informações. Estamos às ordens. Um grande abraço a todos. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, Júlia Corá e Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais. Estadão Notícias.